Então, olha só que interessante, né? A gente tem uma regra agora, né? Vamos só voltar um pouquinho que a gente tem uma regra aí que são essas para quantificar aí a popularidade, né? É, saber se uma coisa é bastante famosa, qual a porcentagem de pessoas que poderiam ter um certo grau de popularidade ou de venda de algum item, alguma coisa assim, né? A gente consegue agora quantificar isso daí, tá? Bom, como é que eu sei para saber se os dados têm a distribuição Power Law, tá? Então, a história aqui que eu estou querendo falar é assim: você está interessado em descobrir se alguma situação bizarra lá ela tem distribuição Power Law. Por que você quer falar aí? Por que você quer descobrir isso? Porque talvez isso te remeta à questão da popularidade. Por exemplo, você tem uma situação, eu não sei dar um exemplo aqui bom agora, mas você tem uma situação que você não tem certeza se os fenômenos de popularidade é, estão relacionados ou não com aquela situação, tá? Então, como é que você faz para saber isso? Você fala, opa, deixa eu ver se ela tem distribuição Power Law. Deixa eu ver se essa situação tem distribuição Power Law. Então, o que você faz? Você vai lá, coleta um monte de dados, tá? E, e aí você, né, vai ter que plotar, né, esses resultados, tá? Mas vamos com calma. Como é que a gente vai fazer para plotar isso daí? Então, se você pega assim, ó, por exemplo, vamos pegar 1 sobre k ao quadrado, né? A função f de k que é igual a 1 sobre k ao quadrado, tá? Se você for parar para pensar aqui, né? Tipo, você vai pegar um k pequenininho, na verdade ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela vai ter essa cara aqui, tá? Porque você pega um k pequenininho até que o valor da função aqui f de k é relativamente grande. À medida que você vai aumentando o valor de k, esse valor aqui vai decrescendo e ele vai ficar com essa cara aqui, tá? Se você for fazer isso pro f de k, que é 1 sobre k ao cubo, você vai ficar com um gráfico assim, ó, tá? E por mais estranho que pareça, se você for fazer isso daqui para uma, pra uma, pra uma função que decresce exponencialmente, que não é o caso das Power Laws, né? Porque a Power Law decresce bem mais devagar do que exponencialmente. Você vai ter um negócio assim, ó, tá? Então vamos supor que você chegou lá e você fala assim, como é que eu quero saber se meus dados têm distribuição Power Law? Aí você vai lá, é, colhe um monte de dados, né? E plota. Daí quando você plotou, apareceu isso daqui assim. Ó. E você fala, será que é Power Law ou será que é uma exponencial inversa? Tá? Você fica meio que na dúvida, tá? Porque elas ficam muito parecidas, né? É, uma vez eu vi uma palestra de um cara que ele afirmava que era questão de engenharia de software lá, mas o cara ele odiava o Linux assim. Então ele pegou e falou assim, ele estava falando de manutenabilidade lá. Então à medida que cresce o número de linhas de código, número de linhas de código do kernel do Linux, começava a aparecer também mais bugs assim, algo assim. Eu não lembro direito. Ele pegava e falava assim, então eu fiz lá uns experimentos e eu vi que o negócio cresce assim. Portanto, vejam só, o número de bugs cresce exponencialmente. Quer dizer, só de você bater o olho nessa curva aqui, você não pode falar que ele cresce exponencialmente, porque ele pode crescer quadraticamente, tá? Então, é isso que eu tô falando aqui, né? Tipo, às vezes você vai plotar o teu gráfico aqui, você não vai saber se tá se encaixando nesse estilo aqui ou nesse estilo aqui, tá? Tudo é muito igual, né? Então, tem um truquezinho aqui que a gente vai aprender, tá? Então, vamos lá. Seja f de k a fração de itens que tem um certo valor k, tá? A gente quer saber se o f de k ele respeita esse padrão aqui, né? Tá? Onde o a e o c são constantes. Bom, eu tinha colocado aqui sempre um aqui em cima, mas às vezes assim por alguma questãozinha de alguma
só para ajeitar mais a curva, assim, não tem problema se eu aparecer aqui em cima, tipo, em vez de aparecer 1, aparecer, sei lá, um 3, ou aparecer mesmo um 10 aqui, ou algo assim, tá? Se essa coisa é fixa aqui, ela não altera muito, mas às vezes ela serve para encaixar melhor ali a curva, tá? Por isso que eu falei que tem um valor A aqui em cima, tá? Então não estranhe esse valor A, mas não vai mudar muito a história, né? O que é importante aqui é o K elevado a C, né? Que está no denominador, tá? Agora, se a gente pega essa equação aqui, porque é essa equação que a gente está interessado, se a gente tirar o log nos dois lados da equação, você vai ter primeiro log de f de k, beleza, tá? Agora, como é que fica o log dessa parte aqui, né? Log de a sobre k elevado a c. Então, tem uma propriedadezinha do log que você tem log de x sobre y, é a mesma coisa que log de x menos log de y, tá? Então, você pode falar que isso daqui é log de a menos log da parte de baixo, k elevado a c. Só que aqui tem uma outra propriedade de log que quando você tem assim elevado, né, esse c aqui ele puxa aqui para fora, então vai ficar log de a menos c vezes log de k, tá? Então tá, é isso daqui que eu cheguei aqui, foi isso que está escrito aqui, ó. Log de a menos c log de k, tá? Bom, por que eu tirei o log dos dois lados? Porque muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, com certeza vocês já viram aqueles gráficos que em vez dele crescendo assim, tipo 1, 2, 3, 4, etc., ele cresce na verdade assim, tipo 1, 10, 100, 1000, tá? Mesma coisa aqui, né? 1, 10, 100, 1000, tá? Então ele cresce assim, ele cresce exponencialmente, né? Porque está sempre, por exemplo, multiplicando por 10 aqui. Mas na verdade é como se você pegasse aquele eixo lá, antes era assim, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se você pegasse aquele eixo, daí você pegasse lá 1000, lá em cima, e aplicasse uma função log. Então você pega e achata o eixo, assim, pum, achata. Se aplicasse o log, mesmo que o espaço daqui para cá seja multiplicado por 10, e daqui também multiplicado por 10, e daqui também multiplicado por 10, mas quando você aplica o log, os espaços eles ficam iguais, tá? Então, para você sair do 1 e chegar no 10, você vai andar esse mesmo espacinho aqui. Para você sair do 10 e chegar no 100, você vai andar nesse mesmo espacinho. Então, é como se você aplicasse o log num gráfico normal, que a gente chama de gráfico de eixo linear. A gente aplicou o log num eixo e aplicou o log no outro eixo, tá? E é isso que é interessante, porque daí quando você aplica o log nos dois eixos, você está usando aqueles gráficos assim agora, que é tipo assim, né? 1, 10, 100, 1000, tá? E aí essa variável k aqui, na verdade, agora ela é assim, a gente está em função desse log de k, tá? Então, esse daqui que seria, digamos, minha outra variável, vamos dizer, k' aqui, tá? E a minha função aqui, f de k, seria tipo, sei lá, um f' de k, tá? Ou talvez melhor, acho que era f de log de k aqui, ou algo assim, tá? Mas é o f de k'. F de k', porque o k' é o nosso log de k. E aí, se você for reescrever isso daqui, vai ficar assim, f de k', que é igual a log de a, não vou falar log de a, vou falar a'. Vai falar a' menos c vezes k', tá? E isso daqui, na verdade, é o gráfico de uma reta, né? Lembra da equação da reta, né? F de x é igual a ax mais b, tá? Ax mais b. Tá, claro que aqui não tá bem igual, então seria assim, esse a seria o c, né? Cx, e o b aqui seria o nosso a', aqui, né? Do jeito que eu tinha escrito aqui. Só que talvez vocês lembrem disso, quando esse c aqui ele é negativo, tá? Quando C é positivo, então a reta ela faz assim, né, no gráfico, assim, né? Então, quando C é positivo, faz uma reta assim, tá? O A aqui ele só diz em relação ao deslocamento aqui, em relação ao zero aqui. Mas o que importa é que é o C, né? O C, quando é positivo, ele cresce, assim. Agora, quando ele é negativo, ele faz uma coisa assim, ó. Tipo, quando ele é negativo, ele vai fazer um troço assim, ó.
Tá? Ele vai fazer nesse formato aqui. Ele tem uma reta ainda, mas é uma reta assim que ela decresce. Assim, tá? Então, qual que é a conclusão aqui do negócio? A conclusão é assim. Eu tenho dificuldade de entender aqui quando eu plotei meus gráficos lá, meus dados, no eixo normal, tenho dificuldade em diferenciar aqui se é, por exemplo, pode até ser uma função exponencial inversa. Tá? Tem muita dificuldade. Então, o que você faz? Você faz o seguinte, você aperta os eixos aqui, aperta os eixos. Aperta o eixo, um dos eixos, o eixo horizontal ou o eixo vertical, né? Ou melhor, o eixo horizontal e o eixo vertical, tá? Você aperta. Como que você aperta? Você aperta com log, né? E quando você apertar o log, se a função for power law, o que vai aparecer lá no teu gráfico vai ser uma reta assim, tá? Você pode fazer o teste, se você pegar, por exemplo, isso daqui e aplicar o log dos dois lados, não vai aparecer uma reta, tá? Não vai dar uma reta, vai aparecer uma outra função, que não é uma reta, mas é uma função tudo torta, assim, tipo, alguma coisa assim, sei lá, não lembro agora. Depois você pode fazer aí para ver como é que é. Mas quando ela é log, quando ela é power log, ela tem esse formato aqui, então vai aparecer uma reta, tá? E aí fica muito mais fácil de você entender se a distribuição é ou não power law a partir dos teus dados, tá? Então aqui vem assim a primeira grande conclusão aí, talvez, quer dizer, a primeira grande conclusão é a gente chegar lá que a popularidade das páginas web é dominada aqui por essa lei, a lei da potência aqui, né? Tá? O decréscimo é grande, mas assim, ainda assim existem páginas populares, né? Existem páginas, não é tão raro assim existir páginas com, sei lá, 1000 links entrantes, tá? E esse gráfico aqui é o resultado dos experimentos que eles fizeram lá. Eu até deixei a referência bibliográfica lá no ano de 2000. Nesse artigo aqui, ó, que ficou super famoso, chamava-se a estrutura de grafos na web. Tá? Estrutura de grafos na web. Foi lá no nono, olha só, na nona conferência internacional da World Wide Web, tá? Hoje já tá sei lá, na 39ª, assim, algo assim, né? Talvez nem tanto. Mas é uma conferência super famosa essa daqui. E lá na nona, né, porque a internet ainda era meio novinha, né? Mas pensa que é interessante, né? Já estavam na nona no ano de 2000, então eles já estavam fazendo desde 1991 a conferência, com resultados sobre a internet. Mas enfim, lembrando que o criador da web, ele criou entre 1989 e 1991, né? O Tim Berners-Lee. Então, em 1991, quando o Tim Berners-Lee tinha acabado de criar lá os navegadores, as páginas web do HTML, já tinha uma conferência científica da World Wide Web. Tá? Bom, mas isso daqui é só abrindo um parênteses mesmo. Né? Aqui tem os autores, são bastante gente, inclusive pessoa bem famosa. Esse cara aqui, ele escreve livro de algoritmos aleatorizados. E hoje ele é o vice-diretor do Google, alguma coisa assim, tá? Vice-diretor do Google, esse cara aqui. Né? Lembra que até que os caras que criaram o algoritmo lá junto com os carinhas do Google eram outro cara que mexia com algoritmos aleatorizados, que era o Motivani, que escreveu o livro junto com esse cara aqui, com o Raghavan, tá? É o mesmo livro dele. Então, tem pessoas famosas aqui. Esse cara aqui também é super famoso, tá? Mas enfim, tá aqui. Aqui o gráfico que eu tirei lá desse artigo dos caras aí, né? Então percebam o que? Eixo vertical, eixo horizontal, ambos os eixos estão em escala logarítmica, né? O gráfico, tá, o famoso gráfico log-log, tá? Aqui no eixo horizontal estou mostrando os in-links, né? Os in-degrees, aqui os graus de entrada, né? Os links de entrada, tá? Você pode pensar. No eixo vertical, aqui o número de páginas. Então, eles não se incomodaram em pegar a porcentagem, eles pegaram o número absoluto mesmo de páginas. Né? Então, aqui, tá aqui, né? Então, por exemplo, ó, como é que você lê isso daqui? Quantas páginas que tem 10 links entrantes? Tá aqui, ó. Você tem na base de, sei lá, tipo,
1 milhão aqui, né? 1 milhão de páginas que tem. Claro que isso tem que ver o tamanho da amostra que eles pegaram, né? O tamanho do grafo, que era o tamanho do grafo da web. Mas, sei lá, eles conseguiram aqui até coisa até 10 elevado a 8 aqui, né? E aí, enfim, aqui, ó, a gente tá vendo a reta aqui, né? Aqui a reta, tá? Tem algumas diferenças aqui, eu não sei explicar exatamente quais são essas, porque tem duas retas traçadas aqui, tem alguns que estão em alguns estão em azulzinho, outros estão em vermelhinho. Mas assim, isso tem que ver nos detalhes do artigo, né? E tá, a reta aqui que eles traçaram, na verdade essa reta em azul aqui não é a reta dos dados, né? A reta dos dados é essas coisas em vermelho e essas coisas em azul aqui. Mas se você como é que fala? Se você interpolar aqui uma reta aqui, né? Fazer uma interpolação linear aqui e aqui, essas retas aqui, elas têm esse decaimento, né? Lembra que eu peguei e falei para vocês ali que, tipo, né, a função x, sei lá, menos cx mais a, esse c aqui tem a ver com esse coeficiente aqui do power law aqui, tá? E eles identificaram aqui que numa das retas está o 2,09, na outra está 2,1, tá? Então o coeficiente seria 2,1 ou 2,09, tá? Eu tinha falado que era só 2, né? Mas assim, tem aí alguma coisa depois da vírgula aí que tá escrito aqui, tá? Enfim. Então, isso daí é a receitinha de bolo para você descobrir se alguma situação do mundo real tem distribuição power law, ou seja, se alguma situação do mundo real tem alguma coisa a ver com popularidade. Tá? Se a popularidade está atuando naquela situação lá.